falou, claramente falou. Eu fiquei com a mesma sensação do Pedrosa, tá? Com todo respeito ao Felipe Luiz, que é um grande treinador, tá pintando como um grande treinador. Inclusive nas entrevistas é um cara costumeiramente equilibrado, sensato, sincero, né? Porque ninguém tá aqui também, ninguém quer que ele faça média com nada, né? Ele não tá falando do Olari, vai dizer que é uma grande equipe, não é nada disso. Tá falando do Fluminense. Então me parece sim que ele escolheu mal as palavras. E o Felipe Luiz, eu acho que não faria propositalmente, ele não faria uma fala para diminuir o Fluminense propositalmente. Eu também tenho essa certeza. Sim, mas assim, não foi algo que ele fez para diminuir propositalmente. Mas o que ele falou efetivamente, de uma certa forma, gerou revolta. Diminuiu. Revolta, pô. Se você vê tanta gente incomodada ao mesmo tempo, certamente alguma coisa, alguma palavra fora do lugar, ele usou. E se ele... Nação flamenguista já começou o mimimi, né? Já começou o zum. Né? Já começou... querer procurar coisa onde não tem sobre Felipe Luiz, né? Felipe Luiz que despontou, é o treinador mais promissor do futebol brasileiro, Felipe Luiz, né? Depois do jogo do Fluminense teve essa polêmica, né? Quando foi perguntado sobre a questão do jogo, ele colocou algumas palavras ali que foi, vamos dizer que foi interpretado mal, né? Pela torcida do Fluminense. Não gostar, né? Vieram a público, soltaram o verbo, né? Mas, pessoal, Felipe Luiz não quis dizer nada demais, né? Até porque eu acho que se tem um treinador que vai numa coletiva e fala bem, é Felipe Luiz, né? Claro, pode ter se expressado mal nas suas palavras, acontece, né? Mas ele não quis diminuir a instituição, ele quis apenas falar ali sobre a atual situação do elenco do Flamengo, do Fluminense, né? Queira ou não queira, o Flamengo quem tem que dominar o jogo, o elenco que o Flamengo tem. Ele não fugiu das responsabilidades, eu acho isso aí até uma virtude dele. Não quis fugir, falou a verdade. Isso aí a gente sabe que vai sempre gerar polêmica, né? Vamos ver aí o que a mídia tá achando, vamos ver o mimimi, vamos ver a torcida. Já quero deixar aqui créditos ao vídeo, né? O canal Placar TV, o link tá na descrição, pessoal. Canalzinho top, né? Programa top sobre os times do Rio na noite. Vale a pena vocês lá acompanhar. Vamos ver o que eles estão falando. Final do vídeo deixa a minha opinião, vamos lá. Não quis dizer o que ele disse, na verdade, ele deveria já ter aparecido de alguma forma, nem que fosse em rede social, para dizer, gente, o que eu quis dizer foi isso, eu respeito a instituição, etc. Eu acho, como o Pedrosa falou também, que o Fluminense hoje tem menos responsabilidade de ser impositivo do que o Flamengo. Isso é um fato. E o Fluminense tinha muito mais obrigação nesse jogo, inclusive nesse jogo, de ser mais impositivo do que o Flamengo, porque o Flamengo poderia não vencer o jogo como não venceu. E o Fluminense não. O Fluminense tinha que vencer, ficou praticamente eliminado depois da partida. Eu cheguei a dizer no meu canal que estava eliminado, mas com os resultados de ontem, que foram de certa forma surpreendentes, tudo ajudou. Ele voltou um pouco para o páreo. Ele ainda está numa situação difícil, mas ele voltou a figurar como possibilidade de ir para as semifinais, inclusive porque vai enfrentar dois times pequenos. Mas que a vitória era importantíssima e fundamental para o Fluminense e não para o Flamengo é um fato. Então, de fato, né, o Fluminense precisava ser um time mais impositivo e, de certa forma, ficou muito ali na base da destruição, na base de anular, neutralizar o adversário e não foi impositivo como deveria ser. Então, a minha leitura é que, realmente, o Felipe Luiz, talvez intencionalmente, não tenha querido diminuir o Fluminense, mas diminuiu. Ponto. É isso. Pedrosa? Eu tô nessa, eu acho que é muito fácil separar. Historicamente, se ele falou historicamente, ele cometeu um erro. Se ele falou sobre o momento, ele tá coberto de razão. O Mano Menezes, o time do Fluminense do Mano Menezes, não tem o porquê e nem é treinado assim pra jogar dessa forma, pra propor contra o Flamengo. Isso, aliás, eu diria mais, o Fluminense não propõe nem contra o Flamengo, nem contra qualquer time grande do futebol brasileiro, porque essa não é uma característica do Mano Menezes. Aí eu vi o nosso amigo ali. Contra o Vasco, não? No fim de semana, então, no meio da semana? Eu vou discordar. A partir de 10 minutos quando estava perdendo o jogo? Eu acho que não propôs. Eu acho que só precisou propor depois que tomou o gol. Mas tudo bem. Que foi o que eu tô falando minuto, o que eu tô falando. Mas esse que é o ponto. Então, isso condiciona o jogo. Talvez não fosse propor, é isso? Não, okay. O Fluminense tomou gol com 1 minuto e falou assim, peraí, tomei gol, vou ter que correr atrás. Então, assim, ao mesmo tempo que se o Flamengo tivesse feito um gol no Fluminense no primeiro tempo, ele teria que correr atrás. E provavelmente ele teria mais oportunidades, ele teria mais ímpeto e tudo mais. O que as pessoas precisam
precisam entender é que se defender é uma forma de jogar também, tá? Não tem crime em não propor jogo. Se o seu time é um time reativo, se você treina dessa maneira, se você treina para ter válvula de escape pelas pontas, velocidade, transição rápida, isso não é um crime. O problema é ele tirar a responsabilidade do Fluminense historicamente sobre propor ou não contra o Flamengo, não é uma verdade. O Fluminense já teve em alguns momentos da história um time melhor do que o Flamengo e que em vários momentos conseguiu também propor jogo, conseguiu fazer jogos interessantes. A própria final que eu trouxe aqui, quando a gente falou do Marcelo, o jogo que o Fluminense faz contra o Flamengo naquela final de Campeonato Carioca, gente, é um jogo que o Fluminense praticamente domina o Flamengo o tempo inteiro. Então, assim, não é sobre o momento. O momento tá coberto. A história não funciona bem assim. Papa, e aí? Vai passar pano pro Felipe, não? Vou, porque eu acho que não falou por mal, acho que falou realmente momento, e aí por uma fala, uma palavra anterior dá a entender que é historicamente, mas não, ele quis falar do momento e da pressão que a mídia faz pelos gastos que o Flamengo teve, e aí eu me incluo nisso, a gente acaba falando do tamanho que o Flamengo está, né, com a folha, com as contratações, com tudo que disputa, embora o Fluminense também esteja no Mundial, mas o Flamengo nos últimos 6 anos fez 3 finais de Libertadores, o Flamengo conquistou tantos títulos aí nos últimos 6 anos, o clube que mais conquistou títulos no Brasil, na América. Mas curiosamente ele está falando do único time que teve um retrospecto equilibrado com o Flamengo nos últimos... O Fluminense desde 2021... Com relação à final, 4 finais... Não, em relação ao confronto. Eu estava olhando isso. Confronto também, de 21 para 25. Mas eu não vou afirmar, porque eu também não sou o Felipe Luiz. A leitura que eu fiz que ele quis falar de momento. Talvez tenha usado uma palavra antes ali que deu a impressão de ser... Nunca tem essa obrigação. Às vezes o cara usa nunca falando assim, e não tô passando pano porque eu não sei, eu acho que a intenção dele foi essa. O Fluminense nunca queria fazer alguma coisa assim. Parece que ele tá falando do Volta Redonda. Volta Redonda nunca vai ter responsabilidade contra o Flamengo. Não é aquele nunca no sentido, o Fluminense nunca fez isso, o Fluminense nunca foi isso. O Fluminense nunca queria fazer uma coisa... Às vezes tem um outro sentido. Passou pano, hein? Passou pano. Falou, porque ele falou, a cara. questão ela se resume... O Fluminense nunca tem o peso. O Filipinho tá com moral. O Fluminense nunca tem o peso. Eu não espero isso do Felipe Luiz, tá? Eu acho que ele é um cara extremamente lúcido, qualificado, inteligente. Também, né? Isso aí, gente, é indiscutível. O Felipe Luiz realmente ele desponta aí pra ser um dos grandes técnicos que a gente vai ter no futebol brasileiro. Isso é indiscutível. O time dele, obviamente, tem uma equipe melhor qualificada, deveria ter jogado melhor futebol também contra o Fluminense e tudo mais. É só isso, a separação ele quis falar do momento ou da história. Se é do momento, ele tá certo. Se é da história, ele tá errado, na minha visão. Desde 2021, Flamengo e Fluminense, eu não sei nem quantos jogos são, não tenho aqui a contabilidade dos empates, mas de 21 até 25 agora, são 11 vitórias do Fluminense, 11 do Flamengo, igual, estão empatados. E empates eu não sei quantos são, 6, 7, eu não sei. Mas ganharam exatamente o mesmo número de jogos para os dois lados. Então o Felipe Luiz, na verdade, está se referindo ao único time, eu arrisco dizer, o Fluminense deve ser o único time do Brasil que não tem desvantagem em relação ao Flamengo nos últimos 4 anos. Provável. Palmeiras deve ter desvantagem, o Vasco certamente tem. Desvantagem em confronto, mas pessoal, vocês têm que entender, né, que ele quis dizer ali do momento, né, do atual momento, né, que vive o Fluminense da temporada passada para o Flamengo. Não foi no histórico geral, né? Mas às vezes uma palavrinha, como o Paparazzo falou, muda toda situação, né? Ganhou aquela final de Libertadores. Não, ok, mas estamos falando de também ganhou números de vitórias. Também, mas Porque ali entre 22 e 23, o Fluminense ganhou muitos jogos em sequência do Flamengo. Então eles têm 11 para cada lado de vitórias de 21 até agora. Aí o pessoal fica falando, e com razão, eu acho que tem razão os tricolores que acham isso, mas o Felipe Luiz está com, né, tá com aquela dor de corno, porque perdeu a final de 22, perdeu a final de 23, jogando pelo Flamengo, tomou uma virada de 4-1 do Fluminense. Então assim, ele passou uns perrengues com o Fluminense. É o único clube que ele não venceu, dos que ele enfrentou até agora. Aliás, não é o único que ele não venceu. É o único para quem ele perdeu desde que ele assumiu o comando. É a única derrota que ele tem pro Fluminense. E ontem ele poderia ter perdido, anteontem, mas o Fluminense, na minha opinião, não fez o suficiente. A gente é obrigado a ver de novo esse jogo. É horroroso, né? É um jogo horroroso. E o Flamengo foi um pouco melhor. O Flamengo sem obrigação de ganhar, teve as poucas chances foi o melhores. Luiz Araújo, que entrou muito bem de novo. E a cabeçada do Cebolinha. E a cabeça do Cebolinha também, mas eu digo, o Luiz Araújo mais uma vez entrou bem demais no jogo. Defesaça do Fábio.
Essa aí acho que foi pra fora direto. Ele Não, tocou, eu digo Sim, a última a melhor impressionante. chance. Bem, que eu digo, Luiz Araújo. É o normal, tem né? Ele sido a sempre tônica, entra bem. Ele sempre entra bem. Acho que é agora a monstruoso. cabeçada, né? Ou foi numa falta? É agora, o cruzamento Olha a cabeçada agora. do Cebolinha. Olha a defesa do Fábio, cara. 44 anos aos Incrível. 44 do segundo tempo. Não, é incrível. Olha essa incrível. bola que ele foi buscar. E o que eu... Não sei nem se entraria, tá? Acho que ela iria na trave, mas enfim. Quando a Eu gente acho que diz... ela batia. E entrava, né? Quando a gente Fala, diz Pedro. sobre nível de jogo, eu me decepciono mais ao ver o Flamengo do que o Fluminense. Porque eu não esperava que o Fluminense fosse realmente ser agressivo diante do Flamengo, por mais que eu entenda que essa era a Mas não necessidade. E não foi, é isso que eu tô te falando. Quem foi o grande vencedor na prancheta tática desse jogo? O Mano Menezes. O Mano Menezes, porque ele conseguiu neutralizar uma equipe avassaladora, como é a do Flamengo, uma equipe que inclusive tem mais banco para E poder... tem a ver o calor, você acha? Tem, com certeza. Tudo tem a ver. Tem a ver, ok. Tudo tem a ver. São de- Eu concordo com quem reclama do campo duro, que não foi só o jogador do Fluminense ou do Flamengo, foram de ambas as equipes. Eu concordo com quem fala da bola, eu concordo com quem fala do calor. Os jogadores estão corretos. Eles têm que ser a principal preocupação de quem faz o produto. Sem o atleta estar bem, sem o atleta estar em condições, sabe o que o produto faz? Ele cai de rendimento. Então, assim, todos... Ó, o Thiago Silva saiu reclamando do campo duro. Depois, no final das O contas... Thiago Silva tá lesionado, né? Léo Pereira Calcanhar, reclamou. mesma coisa. Os jogadores, do o ano passado. Léo Pereira reclamou, Guga reclamou, Felipe Luiz já tinha reclamado da bola no outro momento. É óbvio que Ele reclamou do campo também na que coletiva. um jogo que a gente está falando de duas equipes gigantes como o Flamengo e o Fluminense e que não tem as condições ideais, eles são prejudicados, cara. Eles são completamente prejudicados. A gente vai aqui tirar a responsabilidade do jogo ter sido ruim ou não deles? Óbvio que não. Mas tem muitos fatores que são acabam como se diz, potencializando essa ruindade da partida. É lógico que são. Olha, no final das contas. Acham que foi pênalti ali, essa jogada? É isso? Não, foi um lance perigoso, né? Teoricamente. Porque o Gerson acabou passando aí do Guga nesse lance. Olha só o que mandaram aqui, Pedrosa. Olha só, Ilan. Um amigo nosso aqui, conselheiro lá do Flamengo, ele sempre manda as coisas aqui. Carioqueta acabou. Mandou aqui. Ele tá esperando. Acabou. Botou assim: continuam brincando e desrespeitando os torcedores. Sábado, botaram o Fla-Flu das 16h30 com 40 graus, né? Agora, Flamengo e Vasco mudaram para 21h30, que ele botou 21h45, na verdade. No outro dia, botaram o jogo do Botafogo em Bangu às 21h30 para os torcedores serem assaltados no Brasil. E tem a linha amarela também, Isso aí realmente atrapalha ainda Cara, mais. Já mas não é bastasse inacreditável. para ganhar, verdade. O Flamengo não quis. Mas jogou com o time Ficou claro. titular. Mas ficou claro que estava treinando. Ficou muito claro. Eu não vou dizer treinando, Calor, mas não fez força para ganhar. Eu vou discordar Treinando, disso não. também. Eu acho que o treinando, Fluminense causou mais dificuldade do que o próprio Flamengo Não, eu tava falei isso esperando. no meu canal, que o Mano amarrou. Óbvio, mas eu tô falando o seguinte: o Flamengo, o Ilan falou uma coisa, quando eu falo treino, é que o time não se esforçou, o time tava ali, cara, calor do caramba. O próprio Fluminense não se esforçou como deveria. O Fluminense precisava, cara. ao contrário do Flamengo. Não Pro houve jogo, Fluminense, né? Não o teve Campeonato jogo. Carioca é mais importante do que pro Flamengo. Não Então, teve o Fluminense jogo, gente. precisava Foi se feio. esforçar e não Foi se muito esforçou. ruim. O Felipe ri da pergunta da Raíza Simplício, que ela fala jogo feio, jogo ruim. Aí ele jogo ruim. Ele ri, cara. Horroroso. Foi muito fácil. A gente tem essa daí, né? Tem como a gente chamar rapidinho pra gente ver? Que até porque o Felipe deu uma alfinetadinha no Fluminense, né? Sem querer ali, né? Tá dona, né? Ele escolheu Foi sem mal as querer. palavras. Não, né? foi sem querer. Vamos, a gente vai falar disso. Mostra aí, o que é? A gente tem aí, Mostra ô? aí, Ricardinho. A pergunta da Raíza. Sobre o Felipe, cara, eu acho que a gente vai dar uma olhada no que ele falou. Peraí, deixa Mas depende muito do que ele quis se expressar, se era o momento ou se era a história. Era momento. Não, Porque com certeza. eu assisti a Porque ele coletiva. fala um pouquinho antes, vocês vão ver na hora que ele fala um pouquinho antes, é muito difícil sempre enfrentar o Fluminense. Ele não... Tudo bem. Não, mas uma isso coisa é não uma quer coisa, dizer outra coisa é a mesma outra. coisa. Por Isso é outra exemplo, o Real Madrid, que ele diversas vezes enfrentou lá, quando era do Atlético de Madrid, o Real Madrid ele tem uma obrigação, teoricamente, histórica de fazer jogos propositivos e de tomar conta do jogo contra o Atlético de Madrid. E o Atlético de Madrid não está nem aí para isso. Que é Sempre onde foi ele tava, assim, que era onde ele exatamente. jogava. E tudo bem. O Fla-Flu não é Real Madrid e Atlético de Madrid. O Fluminense do Fernando Diniz já dominou o Flamengo diversas vezes no passado agora. Eu tô falando só do Fernando Diniz, tá? Agora, se a gente buscar historicamente, nunca teve esse negócio de que o Flamengo tem uma responsabilidade muito maior do que o Fluminense. Não. O Fluminense Eu já teve... entendi de outra A frase dele tá aqui embaixo. O Fluminense que não tem
nunca, isso é um advérbio de tempo importante na frase dele, nunca é nunca, né? O peso do Flamengo de dominar. Eu discordo. Ele tá falando da pressão da imprensa, pressão da mídia. Não, eu Mas o Fluminense discordo. não tem pressão da imprensa, não tem pressão da mídia, de torcida? A pressão em cima do Flamengo é diferente, cara. Não, pode ser, mas Ela o Fluminense não tem nunca o peso do Flamengo de dominar. Você viu? Então, ele escolheu mal as O Fluminense palavras. pode perder um Mundial, não vão falar como falam do Flamengo. O Fluminense pode perder uma Libertadores, não vai se falar como se fala do Flamengo. Mas eu vou te falar, Papa, eu não acho que foi nesse sentido. Eu acho que foi no sentido de DNA de clube. E que eu discordo mais ainda. Ele meio que falou no sentido de o Flamengo tem a obrigação de controlar ou de dominar o Fluminense porque, teoricamente, o Flamengo ele é de alguma forma maior do que o Fluminense, de alguma forma ele tem uma responsabilidade, como ele fala sobre DNA. Repito, se ele fala do momento, ele está correto por características de técnico. Porque o Felipe Luiz é um técnico ofensivo, é um técnico que tem melhores jogadores, isso é E o indiscutível. Flamengo hoje tem um Nação flamenguista, começou o mimimi, começou o zum, 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 né? Começou a mídia querer achar coisa onde não tem, né? Como assim? Pois é, né? A mídia tá procurando aí, né? Quando se comparar Abel Ferreira, Felipe Luiz, coletiva de Abel é um saco, e agora já estão tentando extrair algumas coisas ali. Concordo com algumas coisas, vamos debater aqui sobre aí o assunto, né? Felipe Luiz. Primeiro que ele não quis dizer historicamente, né? Historicamente, até porque ele não conhece totalmente a história de um Flamengo e Fluminense, né? Mas quando ele se fala recentemente, histórico, recentemente, do ano passado para cá, ele sem sombra de dúvida, ele tá certo. O Flamengo tem que dominar, né? Pelo investimento, pelos jogadores que tem, isso aí não é querer desrespeitar a instituição Fluminense. É apenas falar a verdade. Será que falar a verdade às vezes dói? Então, não adianta, né? Não, mas eu concordo. Desses times, nem o Palmeiras faz jogo duro com o Flamengo como o Fluminense. O Fluminense está sempre... Inclusive, quando foi começar o jogo, eu assisti no jogo. Será que vai ser mais um jogo daquele difícil contra o Fluminense? O Fluminense vem mal. Quando pega o Flamengo, engrossa. Mas engrossar não quer dizer que o Flamengo vai fugir das suas responsabilidades. Que o Flamengo não tem direito de... Não tem obrigação de ganhar, né? O Flamengo sempre tem a obrigação de ganhar, pessoal. Principalmente com esse elenco que tem aí. Eu acho que o Felipe Luiz não falou nada mais. Claro, algumas pessoas, né? Como foi uma coletiva longa, algumas pessoas interpretaram mal a coletiva. É uma pena porque Felipe Luiz é um cara que tá se dando a entender, né? Que vai ser um grande treinador, vai ser o treinador da seleção brasileira. É um cara que dá gosto de ver. Eu não gosto nem de assistir coletiva, mas a de Felipe Luiz sempre tô assistindo. Cara que fala bem, se expressa bem, fala do jogo. Ele não vai falar de arbitragem. Ele não vai falar de jogador que era para ter vindo e não veio, cobrar jogador, que tá faltando jogador do seu elenco. Esqueça isso, você não vai ver isso, né? De Felipe Luiz. Mas a gente sabe que futebol tem dessas, né? Uma palavra mal colocada dá uma interpretação. O que aconteceu, né? Quando ele coloca nunca, dá-se a entender, entre aspas, que nunca o Fluminense vai ter a responsabilidade de dominar o jogo, né? Mas, naquele sentido que assistiu a coletiva toda, quis dizer nunca foi nos últimos, vamos lá, 2 anos. Foi simplesmente isso, né? Mas, acho que isso aí, pessoal, é apenas mimimi, tem um zum da torcida. Nada que isso aí não vai mexer em nada. O histórico de Flamengo e Fluminense não vai mexer em nada no atual desempenho do Flamengo, não. Flamengo que também hoje saiu a informação aí que Alexandre, né, contratou uma lesão. A gente espera que não seja nada grave, né? Tem também a informação aí que começa o zum aí de Casimiro, né? No Flamengo, eu acho que não. O Flamengo já assinou um pré-contrato aí com o Jorginho. Já tá de bom tamanho, né? Mas agora é os preparativos para o jogo do Vasco, né? Jogo difícil, né? Não sei qual é o time que o Flamengo vai vir. Eu acho que vai vir com um time misto. É aquele segundo time do Flamengo. E mesmo aquele segundo time já é um bom time, né? Você tem noção, o ataque vai ser
Everton, Cebolinha, Luiz Araújo e Juninho. Arrascaeta no meio. Então, Danilo na zaga. Varela na lateral direita. Então, pessoal, é um bom time, né? Um bom time. Então, a gente espera que o Flamengo vença, né? Não perca esses clássicos. É nesses clássicos aí que a gente vê o desempenho da equipe, até onde vai, como é que tá. Volto a dizer, não tire Campeonato Carioca de parâmetro. Campeonato Carioca não serve de parâmetro. A gente só pode avaliar alguma coisa, principalmente nos clássicos. Depois, quando começar as principais competições, a gente vai ver como é que tá fisicamente o Flamengo, como é que tá desempenhando o time. Isso só quando chegar, pessoal, iniciar o Campeonato Brasileiro. Aí sim a gente vai saber como é que tá, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião aqui também. O que é que você acha e o que é que Felipe Luiz quis dizer. Deixa aqui a sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal Fla News e até a próxima, pessoal.